Obrigada por tudo, por toda a sua entrega, por todo o seu tempo, pela sua dedicação, por estar ali com a gente, por ensinar, por fazer tudo isso. Porque se a gente hoje está no patamar que a gente está, se a gente está crescendo do jeito que a gente está, é por causa da sua entrega. Então, obrigada. Vão te dizer que a confeitaria não dá dinheiro. Vão dizer que você é louca por escolher essa profissão. Muitos vão dizer que não vai dar certo e, infelizmente, não vão te apoiar. Mas a real é que eles não sabem disso aqui. Conheci a Bruna, conheci a Cake Lover e a partir daí minha vida mudou. Eu comecei a consumir todo o conteúdo gratuito que a Bruna disponibiliza. Eu fiz meu primeiro bolo e ele saiu perfeito, de um jeito que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. Ali eu percebi que eu precisava de mais. Eu precisava me tornar aluna da Bruna. Eu cheguei a perder várias receitas, eu me recordo de uma, quando eu fui desmontar o bolo, quando eu fui desenformar o bolo, era um bolo de 3 quilos. E eu fiz isso na noite anterior porque eu sabia do risco que eu tava correndo, né, com essa receita. O bolo simplesmente ele desmoronou na minha frente e eu fiquei muito frustrada. Comprei o curso da Bruna e pensei, será que o curso online vai me entregar tudo que um presencial me entregaria? Hoje, muito que bem, que me entregou muito mais. Porque eu podia voltar a assistir quantas vezes eu quisesse, eu podia tirar dúvida com o suporte, eu podia fazer junto, colocar o vídeo pra rodar e fazer junto com ela. Ela literalmente pegava na minha mão pra fazer. Eu me tornei aluna. E quando eu comecei a pôr tudo que eu tava aprendendo em prática, eu senti um poder que vinha dentro de mim que eu não sabia que existia. Eu consegui fazer em uma semana o valor que eu não fazia em 6 meses. Eu aprendi a dar valor ao meu trabalho, ao meu produto. E agora eu sei que eu posso alcançar as minhas metas, porque eu tenho potencial pra isso. Não só potencial, mas eu também tenho conhecimento. Isso eu devo pra vocês. Porque não é só receita de bolo, não é aprender a fazer bolo. Você aprende técnica, você aprende o porquê das coisas. Eu tenho liberdade pra mexer nas minhas receitas. Eu já tenho um casamento fechado, que eu não tenho medo zero de levar um bolo de andar, porque eu aprendi a transportar. E eu já tenho planos de viver exclusivamente da confeitaria. E a Bruna falava que ela ensinava a trabalhar com buttercream em regiões quentes também, e que ensinaria do zero até o bolo de andar. E esse era o meu grande sonho, fazer um bolo de andar. Resolvi investir no curso, já fiz 2 bolos de andar, o que me realizou muito profissionalmente. E o curso, eu costumo dizer que ele não é apenas um curso de bolo, ele é um curso com especialização e mestrado. Hoje eu tenho confiança no que eu faço, eu consigo me posicionar no mercado. E antes eu havia vendido 40 bolos dentro de um ano. Dentro de 1 mês e meio depois do curso eu já vendi mais de 20 bolos. Nós já ajudamos mais de 30 mil alunos. Ajudamos eles deixando claro que nada é fácil, mas que tudo é possível quando realmente queremos e provamos com as nossas ações que queremos. Ajudamos eles ensinando qual o caminho do sucesso, qual o caminho que é preciso seguir para ter reconhecimento e se tornar referência na confeitaria. E eu sei que isso também é um sonho seu, então conta comigo. Bem-vindo ao início da sua jornada de transformação. Oiê! Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento a Maratona do Bolo Perfeito. E aqui, durante todas as aulas, eu estou te mostrando o caminho para você fazer bolos altos e seguros cobertos com buttercream. E você que está chegando, ó, já chega deixando o seu like, compartilhando as nossas aulas com seus amigos. Não deixa de dar o like, tá? Porque é importante pra gente. Já clica aí na setinha, compartilha essa aula, chama mais gente para assistir, participar do nosso evento gratuito, porque tem muito aprendizado rolando. Hoje a gente está na nossa 3ª aula e o nosso tema da aula de hoje é a decoração perfeita. Então se preparem que hoje é uma das aulas mais legais, tá? E nós estamos a cada aula seguindo o nosso cronograma e para dar aí uma lembrada rápida no que a gente já passou, coloca na tela, por favor. Então, ó, aula 1, a massa perfeita. Nessa primeira aula passei para vocês sobre os métodos de preparo da massa de bolo, a gente fez uma receita da massa do Red Velvet. Eu também te ensinei sobre as funções dos principais ingredientes que vão na massa do nosso bolo. Na nossa segunda aula, a montagem do bolo perfeito, e nessa aula nós vimos como montar um bolo estruturado, que não desmorona, que não racha, que não afunda. Vimos a montagem toda em detalhes, né? Desde o corte da massa, né? O nivelamento da massa,
como ir colocando o recheio e como fazer isso com muita segurança. Então a gente montou um bolo de 3 camadas de massa e 2 de recheio e outro bolo com 4 camadas de massa e 3 de recheio. A aula 3, que é a aula de hoje, a decoração perfeita. Eu vou te falar mais sobre Buttercream para você entender mais sobre as possibilidades que ele te dá. Vamos espatular bolo para você entender a forma certa de fazer isso. Vamos fazer a sobreposição do nosso bolo de andar e vamos fazer a decoração, ou seja, tem muita coisa, muito detalhe para hoje também. Nossa aula 4, que é o caminho para os bolos perfeitos. Nessa última aula, que acontece ao vivo, no domingo às 19 horas, eu vou te falar sobre estruturação de bolo de andar, o que você precisa levar em consideração para estruturar o seu bolo. A gente também vai cortar o bolo de andar que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, ou seja, a gente finaliza ele hoje, mas só corta em fatias no domingo, tá? E além disso, como eu já falei para vocês, é nessa aula aqui ao vivo que eu abro as vagas para a nova turma do meu curso, o novo Beabá do Buttercream. Hoje, então, uma aula muito especial. Além da decoração maravilhosa do nosso bolo de andar, a gente vai falar tudo sobre o novo Beabá do Buttercream também. E eu sei que vocês estão mega ansiosos para saberem tudo, como vão ser esses bônus que eu falei que a gente vai ter. Mas, ó, fiquem tranquilas que hoje eu vou falar tudo que vocês precisam saber. Já escreve aí no papel para o seu eu do futuro poder ler. Escreve no seu caderninho qual é o seu objetivo entrando para o novo Beabá do Buttercream. É ter mais liberdade? É aumentar o seu faturamento, é ter segurança em tudo que você precisa referente a bolos, é poder ter tranquilidade quando você for atender e entregar o bolo para o seu cliente, é aumentar o seu portfólio de produtos, ou é realmente começar do zero de forma segura, com muita tranquilidade? Qual é o seu grande objetivo? Então você precisa se questionar isso, né? Porque isso vai ser decisivo na sua tomada de decisão e o acompanhamento do seu antes e depois. Já faz isso aí durante a nossa aula, já anota aí qual é o seu grande objetivo entrando para o novo Beabá do Buttercream. Ó, a nossa aluna Mari, por exemplo, ela precisava melhorar a autoestima dela, né, devido a uma deficiência auditiva que ela tem. E ela falou pra gente o impacto que teve o curso na vida dela. Então, dá só uma olhada. Trabalhava em uma clínica veterinária. Como eu sou surda, tinha dificuldade de me comunicar com os outros profissionais. Me sentia invisível no ambiente de trabalho. Eu não estava feliz. Criar algo que me desse mais autonomia. Foi aí que entrei para o universo da confeitaria. O começo foi muito complicado. Eu não sabia as técnicas, meus bolos não tinham estrutura, estava tudo errado. Até descobrir um curso do Beabá do Buttercream. Acompanhei os conteúdos gratuitos e já aprendi bastante. Não tive dúvida que era isso que eu precisava. Entrei na primeira turma do Beabá e não parei. Fiz todos os cursos e essa foi a minha melhor decisão. As minhas inseguranças foram embora, ganhei confiança, já fiz bolos de 4 andares todo verdadeiro. Aprendi a me posicionar, a cobrar o valor real pelo meu trabalho. Pela primeira vez, me senti protagonista da minha vida profissional. E mais, passei a me comunicar com o mundo através dos meus doces. A confeitaria virou uma forma de me expressar, sem falar na questão financeira. Meu faturamento dobrou, minha cozinha está pequena para tantos pedidos e já estou investindo para crescer ainda mais. Hoje, posso dizer que a confeitaria é sim um ótimo negócio. Um Beabá foi um marco nessa minha nova e apaixonante profissão. Bruna, obrigada por compartilhar os seus conhecimentos e me permitir viver esse sonho. Muito obrigada. Sensacional, né? Parabéns, Mari, parabéns pelo seu trabalho, pela sua evolução, por nunca desistir, né? E como nós estamos na nossa terceira aula, tá funcionando assim, cada dia é melhor do que o outro, né? Eu avisei vocês, se preparem. Fala aí, quem tá curtindo as nossas aulas, quem tá curtindo o nosso evento, a Maratona do Bolo Perfeito, quem tá gostando, manda aí nos comentários. Vamos, ó, mandando energia positiva, então bora lá aquecer esse chat, hein? Para hoje, então, nós vamos falar muito de Buttercream e vamos decorar o nosso bolo de andar. E eu não sei se eu já falei isso para vocês antes,
Eu acredito que sim, mas, gente, eu morro de orgulho dos meus alunos. E por que eu tô falando isso? Porque vocês vão ver eu fazendo a decoração de hoje e para algumas pessoas vai ser um negócio assim, uau, inacreditável. Mas para os meus alunos, não. Para eles, com o tempo, eles conseguem reproduzir exatamente o que eu faço aqui, tá? Teve uma vez que eu estava dando uma aula num stand dessas feiras de confeitaria e tinham diversas pessoas por lá e o Fê também estava aí no meio do pessoal assistindo minha aula. Daí no final da aula eu cortei o bolo e dei para o pessoal que estava assistindo comer uma fatia, né? Perto do Fê tinha um casal e o Fê escutou eles conversando e eles estavam comendo o bolo e o marido falou para a mulher assim: nossa, o bolo que essa moça faz é igualzinho o seu, muito gostoso. Aí a mulher falou, sim, é claro, ela é minha professora. Ou seja, você vai reproduzir exatamente o que eu faço. E aí você vai se aprimorando cada vez mais com o tempo. E todo mundo que tá aqui, se tiver comprometido e realmente mergulhar nesse mundo junto comigo, eu não tenho dúvida nenhuma que você também pode. E que você também consegue fazer bolos lindos e muito gostosos. Porque pra mim, e eu já falei isso pra vocês, o bolo, ele tem que ser lindo por fora, por dentro, e tem que ser seguro e precisa ser muito gostoso. Esses são sempre os meus principais pontos de observação quando o bolo está finalizado. Eu quero mostrar aqui para vocês cada vez mais exemplos dos meus alunos, cada vez mais bolos lindos. Eu quero também ver o seu exemplo aqui na minha tela também. Então, cada vez mais vamos tornar a nossa comunidade maior ainda e eu quero vocês junto comigo, tá? Pra gente já poder se inspirar e começar da melhor forma possível, vamos nos inspirar em alguns bolos dos meus alunos. Então, coloca aí pra mim na tela, por favor. É cada trabalho lindo dos nossos alunos, né? Eu morro de orgulho. A gente tem milhares de fotos de alunos, mas aqui eu só trago algumas para vocês poderem ter um gostinho do que eles estão fazendo. E assim como aconteceu no nosso primeiro dia, depois da nossa aula de ontem, a nossa segunda aula, a gente recebeu um monte de mensagem, comentários lá dentro dos comentários das nossas aulas, lá na página principal das aulas do evento. E o meu time de suporte está por lá respondendo tudo, todo mundo. Então, só relembrando que a gente enviou o link da nossa página principal de aulas, tanto pelos grupos de WhatsApp, como também no e-mail. Tá também no nosso canal do Telegram, que é o hashtag CakeLovers, com S no final. Então, ou seja, em algum lugar, com certeza você recebeu a nossa mensagem. É a página que você clica para poder assistir aqui essa aula, tá? Então, na parte de baixo dela tem um campo para deixar comentários. Mas vamos então agora, entrar de cabeça no assunto da nossa aula de hoje. E quando eu falo em Buttercream, eu recebo algumas dúvidas do pessoal referente ao Buttercream. E uma delas, né, que deixa algumas pessoas com dúvida é: ô Bru, será que Buttercream aguenta a região quente? Onde eu moro, menina, faz um calor. Lá no Nordeste, será que eu vou conseguir adaptar aqui na minha cidade, aqui na minha região? Referente a isso, eu posso te afirmar, com toda a certeza do mundo, que sim, que aguenta regiões mais quentes. E eu tenho aluno no Brasil inteiro, onde você imaginar: Rio de Janeiro, Manaus, Paraíba, Recife, Tocantins, Campo Grande, Piauí, todas as regiões quentes e frias do Brasil. E do mundo a gente tem aluno. Então o que acontece é que a gente tem muitos dados, a gente tem muita informação, por isso que eu digo que eu tenho 100% de certeza. Lógico que dependendo da temperatura ambiente do lugar que você tá, tem algumas coisas que a gente faz para poder ter mais segurança, né? Mas para você poder ter tranquilidade, sim, é super possível trabalhar com Buttercream em qualquer lugar do mundo. Eu quero que fique claro que independente de onde você estiver, sabendo trabalhar da melhor forma, e eu te ensino isso em detalhes dentro do nosso curso, o Novo Beabá do Buttercream, é super possível você conseguir ter sucesso. Então, a nossa parte aqui, eu boto a mão no fogo, que a gente sempre vai cumprir, a gente sempre vai entregar o nosso melhor. Então, vai caber a você a dedicação e a vontade de fazer acontecer, porque conhecimento para qualquer situação você vai ter em detalhes, tá? Aproveitando, tá? Se tiver aluna aqui vendo a aula,
e tá assistindo e mora em alguma região quente do Brasil e do mundo, envia aqui no chat, por favor, qual a sua experiência trabalhando com Butter Queen. Dá para trabalhar em regiões muito quentes, então envia aí para dar mais segurança para o pessoal, caso alguém ainda tenha dúvidas sobre esse assunto. E, gente, vocês já sabem disso, mas para quem ainda não sabe ou tem dúvidas, eu sou completamente apaixonada por Butter Queen, porque ele realmente dá infinitas possibilidades e eu tenho muita segurança em trabalhar com ele. Então vamos falar e mostrar mais sobre Butter Queen então. Então vamos lá falar de uma parte que eu amo, que é falar sobre Butter Queen. Aqui, ó, tenho na minha batedeira, deixa eu só tirar, fica mais fácil de eu te mostrar. Tem uma receita de Butter Queen, mais especificamente eu tenho duas. Aqui dentro, ó, recém-batido, tá? Tá fresquinho, a gente acabou de bater essa receita. E o que é Butter Queen? Para você que caiu aqui de paraquedas, não faz a menor ideia do que é essa cobertura que eu falo tanto. Tem gente que me pergunta, Bruna, que cobertura é essa? É chantilly, é chantilly, o que você trabalha? É ganache? Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre Butter Cream. Butter Cream nada mais é do que creme de manteiga, tá? A tradução ao pé da letra é essa. Existem infinitas receitas e aplicações diferentes para você ter um resultado de Butter Cream. Não é uma única exclusiva receita. Então, assim, creme de manteiga, gente, ele pode ser feito de diversos tipos diferentes, com resultados diferentes e sabores diferentes. Mas, basicamente, a gente sempre vai ter um creme de manteiga. O que a gente precisa saber identificar? Qual que é melhor para a gente conseguir trabalhar? Então, vamos lá. O principal, que a maioria das pessoas aqui no Brasil conhecem, torcem o nariz e falam, gosto disso aí não, é ruim, é gorduroso. Muitos e muitos anos atrás, né, lá a avó boleira, a mãe boleira, usavam o creme de manteiga, normalmente feito com leite condensado e manteiga, que é meio que uma variação do Butter Cream americano. O Butter Cream americano a gente usa manteiga, açúcar de confeiteiro, um pouquinho de baunilha para saborizar, isso a gente sempre usa, um pouquinho de leite ou creme de leite para dar uma liguinha a ele, para ele ficar um pouquinho mais cremoso. O que acontece com esse Butter Cream? Normalmente a gente usa 100% de açúcar para 50% de manteiga. Então ele é extremamente gorduroso, sim, e muito, mas assim, ó, muito doce, muito. E ele é mais áspero na boca, porque apesar do açúcar de confeiteiro ser bem fininho, ele ainda tem essa areinha, né? E mesmo batendo, ele não derrete completamente. Então ele é mais áspero, ele é um Butter Cream um pouquinho mais fosco. Ele realmente é doce demais, gorduroso demais, tá? Mesmo você colocando ali um tiquinho de creme de leite, um pouquinho de baunilha, até dá uma disfarçada, mas não muito grande, tá? E aí existem outras infinitas variações. Mas o que eu mais gosto de usar é o Butter Cream de merengue suíço. E ponto. Já testei todos que vocês podem imaginar. O Butter Cream de merengue suíço nada mais é do que... Quando a gente fala de merengue, o merengue é uma técnica separada só para ele. Quando a gente fala de Butter Cream de merengue suíço é porque a gente pegou o merengue suíço, que é essa técnica, e colocou manteiga e transformou em Butter Cream, tá? Então, quando a gente fala de merengues, a gente tem 3 opções para fazer. A gente tem o merengue francês, que é o merengue cru, né? Normalmente, eu vou fazer um suspiro, alguma coisa aqui rapidinho. Clara de ovo, açúcar. Bateu, chegou no pico que eu preciso, eu vou modelar em suspiro, vou fazer alguma coisa. E normalmente esse merengue é o merengue que vai ao forno, porque ele não tem nenhum tipo de cocção, tá? Ele é cru e é totalmente instável. Se ele não for assado, ele não aguenta o pico muito tempo, porque a clara tem muita água e ela se dissolve muito rápido, porque ela não tem estrutura nenhuma, tá? E aí depois a gente segue para o merengue suíço. O merengue suíço eu pego clara de ovo, açúcar, boto na panela, vai ao fogo, eu faço direto no fogo na panela, tá? Tem gente que faz no banho-maria, tem gente que faz no micro-ondas. Qual que é a questão? Eu preciso aquecer até esse açúcar derreter. Derreteu o açúcar? Batedeira. Bate, até virar aquela coisa linda, maravilhosa. Esfriou um pouquinho, manteiga. Aí
continua batendo até virar essa lindeza aqui. Eu posso fazer essa mesma técnica usando o merengue italiano. Só que o merengue italiano, a diferença dele é que eu faço uma calda de açúcar, né, que vai aí mais ou menos a 112 graus, bato a clara em neve, viro aos pouquinhos a clara de açúcar na clara em neve, e aí depois eu sigo o mesmo processo do merengue suíço. Quando eu aqueço esse açúcar com a clara, eu faço um processo de tornar esse merengue mais estável. Então ele não é igual ao francês, que não tem nenhuma estabilidade, que derrete muito rápido. Eles ficam mais firmes. E como eles já estão cozidos, ok, é para fazer alguma finalização, tá? Então o buttercream de merengue, ele é feito assim. Aí a gente vai ter várias e várias infinitas variações de receitas, de técnicas, né? Tem gente, olha, tem buttercream para tudo que é tipo, tá? Mas eu vou te falar, já testei muitos. No Beabá do Buttercream a gente tem um módulo assim, ó, horas e horas e horas só falando de buttercream, fazendo receitas infinitas de buttercream, testando coisas novas de buttercream para vocês, mas eu sempre sou muito clara com os meus alunos e minhas alunas que o buttercream que eu mais uso sempre é o de merengue suíço, tá? Para mim é o melhor que existe na face dessa terra. Então, vou aproveitar que ele tá aqui. Ai, Bruna, meu buttercream tem muita bolinha, tá muito firme, qual que é o ponto? Qual que é a questão do buttercream? Ele é feito de manteiga. Deixa eu pegar uma manteiga para você. Vamos lá. Por que buttercream é tão maravilhoso? Porque esse ingrediente aqui, que vai bastante, inclusive, ele, quando fica gelado, ele, fica duro, tá? Isso é a principal razão das pessoas não gostarem de comer manteiga, né, aqui no Brasil. Porque vai abrir o tablete da manteiga, vai tirar a manteiga da geladeira, a manteiga tá dura igual pedra. Aí pega lá a margarina tá macia, coisa mais linda, né? Mas esse aqui é o benefício que traz para o nosso buttercream. Então, quando fica dura a manteiga, a gente consegue fazer decorações incríveis. E é isso que eu quero mostrar na aula de hoje, na decoração de hoje para vocês. Quando a gente espatula o bolo, leva ele para a geladeira e fica duro, firme, a gente consegue fazer muitas decorações. E isso é muito incrível, tá? Então, a manteiga é o principal ingrediente daqui. Se eu escolher isso daqui errado, já era, tá? Acabou meu creme. Então, o que eu tenho que prestar atenção, né? Além da marca. Aqui, por exemplo, quando você pega essa marca que eu tô usando, ingredientes. Creme de leite pasteurizado. Não tem nada além de creme de leite pasteurizado aqui dentro, tá? E manteiga é feita de creme de leite, tá? Então, leitinho da vaca, parte gorda, creme de leite. Bateu, separa o líquido da gordura, a gordura é a manteiga, tá? Se você quiser fazer a experiência aí na sua casa, faz. Inclusive tem até vídeo meu aqui no canal do YouTube ensinando a fazer manteiga com creme de leite fresco, se você tiver essa curiosidade de saber como ela se transforma. Mas é uma gordura 100% natural, vinda do leitinho da vaca. Então, a gente tem muito essa questão podem acontecer muitas variações com a manteiga. Qual outro ingrediente que a gente pode encontrar aqui dentro? A gente também pode encontrar fermentos lácteos, é normal encontrar nessa manteiga que é extra sem sal, tá? Sempre que a gente vai comprar manteiga no mercado, vai existir essa daqui que é a extra e é de primeira qualidade, tá? De primeira qualidade ela tem aí em torno de 82% de gordura e a extra tem um pouquinho mais e o pH de primeira qualidade é mais ácido, tá bom? A manteiga extra é sempre a melhor, de mais qualidade, mas se você só acha de primeira qualidade, ela é uma manteiga boa também que você pode utilizar. E aí, achei, só que a minha manteiga tem fermento lácteo. O que é o fermento lácteo, gente? O fermento lácteo, ele deixa a sua manteiga com um cheirinho de queijo. Sabe cheirinho de queijo? Assim, queijo tem cheiro gostoso? Tem, mas deixar o creme do bolo com cheiro de queijo é legal? Não é. Então, tente fugir das manteigas que tem fermento lácteo nos ingredientes. Bruna, mas eu tenho uma manteiga aqui que não tem fermento lácteo e tá com esse cheiro desagradável. Pode acontecer também, tá? E aí, vem uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, mas eu peço encarecidamente que vocês não façam isso no mercado. Comprem a manteiga e cheirem em casa, né?
Abre a manteiga, cheira a manteiga, antes de tacar a manteiga inteira no seu creme. Ai, comprei uma manteiga que não tem o cheiro legal, vou jogar fora? Não, faz massa de bolo, que para bolo ok, porque ela não vai tanta quantidade assim. Já no Butter Queen, vai muita. Então precisa ser uma manteiga cheirosa, gostosa e o mais clara possível. E aí a gente tem também um outro ingrediente, que não é só ele que faz isso, tá? Mas tem manteiga que tem lá nos ingredientes corante de urucum. E o corante de urucum, ele é amarelinho. Então, algumas manteigas usam esse corante para deixar a manteiga mais amarela. Mas pra gente que faz Butter Queen, a gente odeia esse amarelo do corante de urucum. Mas existem marcas que a manteiga é mais amarelinha. E o que vai mandar nisso também, além do corante, é a alimentação do pasto, tá? Então, não tem como a gente saber. Vou ligar lá na... Olha, o que a sua vaca come? Pra saber? Você vai lá no mercado, compra algumas marcas e testa e vê qual que é a mais clarinha e qual que é a mais cheirosa, que com certeza ela vai ser muito gostosa, tá? Manteiga, gente, não tem que ter sabor gorduroso, rançoso. Manteiga tem sabor de creme de leite, ela derrete na boca. Ela tem que ser extremamente gostosa para fazer o Butter Queen, tá? Então tem que ficar muito ligada nisso, esperta nisso, antes de escolher a manteiga que você vai utilizar, tá? Dito tudo isso, vamos lá fazer uma parte que a gente ama, né? Vamos lá decorar os nossos bolos. Deixa eu pegar aqui na geladeira. Nosso bolinho. Eu guardei um tabuleiro no freezer. Eu queria que colasse. Aqui, ó, eu peguei um tabuleiro bem velhinho que eu tinha ali, que eu não tinha outro, inclusive, desse tamanho. Mas esse daqui, ele vai sair daqui depois, tá? Aqui, vocês viram, ó, eu coloquei um disquinho de isopor. Tá? Esse disquinho de isopor eu poderia ter grudado já direto no bolo. Inclusive, ele tá um pouquinho menor do que o meu bolo, mas paciência. O que acontece? Sempre que eu faço bolo de andar, um andar tem que estar dividido para chegar no outro. Não pode ser bolo com bolo, tá? Ou é disco de isopor, ou é um tabuleiro. Alguma coisa a gente tem que colocar ali no meio, tá? Tá aqui, ó, nosso bolo que a gente fez montagem na forma. Vou grudar com o Butter Queen mesmo, aqui. E vou... Ixi. Pode pôr um saquinho aqui embaixo, tá? Que é mais fácil. Senão você vai ter essa dificuldade, que igual eu. E Red Velvet, ele marca tudo, né? Uma coisa incrível. Tudo fica vermelho. Tá? Grudei aqui. Existem algumas técnicas que a gente pode fazer de espatulagem. Posso pegar o creme e jogar direto no bolo e ir espatulando, ou posso fazer com saco de confeitar, vou fazer com saco de confeitar. Para você que não tem muita experiência ainda, é o melhor jeito de espalhar o Butter Queen no bolo, tá? Com o saco. Porque aí você consegue espalhar por igual, sem ficar pegando migalha, tá? Vou colocar aqui num saquinho. Esses saquinhos que são, sabe, os mais baratex, que não tem rebarba e que são bem molinhos, são os melhores sacos de confeitar pra gente trabalhar com Butter Queen. Muito, muito, muito melhor. Só que esse aqui meu, ele é muito pequeno. Eu vou ter que pôr Butter Queen várias vezes. Uma tesoura. Vou cortar uma pontinha aqui. Não precisa ter bico, tá? Pode ser sem bico mesmo. E eu vou espalhar de baixo para cima. Cuidado para não raspar o saco no bolo, para não pegar migalha. O melhor de usar essa técnica de espalhar o creme com o saco de confeitar é essa. De já não ter trabalho nenhum de pegar as migalhinhas. Então, ó, eu venho... Lembrando que Butter Queen, se tiver gelado, ele fica duro. Então, bateu, usou. Ai, sobrou Butter Queen, o que eu faço? Vou te mostrar pra vocês, a gente guarda ou na geladeira ou congelado, ele vai ficar duro igual pedra. E aí a gente aquece ele, e pode ser no micro-ondas, pode ser direto na batedeira com soprador térmico, com maçarico, se seu bolo for de inox, até ele ficar molinho e vai batendo. É muito maravilhoso o processo do Butter Queen. A gente tem sempre que lembrar que esse é um creme que todo erro que acontecer com ele é consertado com temperatura.
Então deixa aí no chat depois que eu quero saber. Quem já fez uma receita de Butter Queen? Ai, fiquei curiosa, peguei uma receita na internet, só que talhou. Ai, talhou, fez aquele efeito horrível, a gordura foi para um lado, a água do outro. Eu achei que tinha dado tudo errado e foi pro lixo. Fala aí nos comentários se já aconteceu isso com você. E aí você não sabia o que fazer, jogou tudinho no lixo. Aí agora eu vou contar uma coisa pra você que vai doer um pouco, talvez, tá? Butter Queen nunca é uma receita perdida, tá? Errou, sempre vai dar pra consertar. E como que conserta? Com temperatura, tá? O Butter Queen, ele é uma emulsão. Então tenta pensar sempre em misturar água com óleo. Ah, misturei água com óleo num copo. Vai ficar um aqui e um para baixo, certo? Com o Butter Queen é a mesma coisa, a gente precisa misturar a gordura com a parte de água. O açúcar, clara de ovo, tudo isso é água. Então preciso fazer os dois se emulsionarem. E a gente faz isso com a força mecânica e com temperatura. Então, por exemplo, se meu merengue está quente demais e a minha manteiga está gelada demais e eu tacar tudo de uma vez, vai ter um choque térmico e eles não vão se juntar, eles vão se separar e tudo vai talhar. Tá, se tá gelado e separou, o que eu tenho que fazer? Sempre que talhar, o problema é que está frio demais. E aí a gente tem que esquentar, tá? Como eu vou esquentar? Um pouquinho no micro-ondas, lembra que é manteiga, se colocar demais, derrete. Ou uma colherzinha de água quente, ou soprador térmico, ou maçarico. Então é sempre temperatura. Ah, ficou mole demais. Taca na geladeira, espera firmar um pouquinho e vai batendo até ele ficar um creme de novo. Então, a gente sempre vai arrumar Butter Queen consertando temperatura. Sempre, tá? Aqui, ó, espatulei, dei uma alisadinha no topo. Vou espatular agora. Vou pegar uma espátula reta. E aí, o que eu faço? Nunca posso grudar a espátula assim, ó, retinha. E vir puxando, senão eu faço 1 milhão de dentinho. Eu nunca posso grudar assim e puxar, né? Ah, chapei no bolo, puxei. A hora que você fizer assim, vai sair o bolo, a migalha, tudo junto. Então, a gente sempre posiciona a espátula, vê se tá reta, num ângulo de 45 graus, tá? Faço aqui o meu ângulo de 45 graus, não mexo mais na espátula, só mexo na bailarina. E aí, ó, leveza na pressão que eu vou colocar e eu venho puxando. Esse meu tabuleiro, agora que eu vi a cagada de ter escolhido ele. Ele tá ondulado. Aí ele sobe e desce. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Aí o tabuleiro sobe e desce. Depois eu vou ter que arrumar isso no bolo. Aí eu puxo. Ficou retinho, lisinho. Pronto. Já era. Tá? Vou levar pra geladeira até ele gelar, ficar firme do jeito que eu preciso. Agora pro bolo de baixo, eu vou colorir uma parte do meu Butter Queen pra gente fazer a decoração. Pra gente colorir o Butter Queen, a gente precisa pensar que existem diversos tipos de corantes no mercado. Os melhores são o corante em gel e o corante em pó, tá? Corante em pó, o que é importante eu saber? Existem 2 tipos de corante em pó, o corante hidrossolúvel e o corante lipossolúvel. Corante lipossolúvel, ele é dissolvido em gordura. Bruna, mas Butter Queen é gordura, né? Tem manteiga pra caramba. Mas também tem água pra caramba, que aí entra o hidrossolúvel. Então, o corante lipossolúvel, pra colorir Butter Queen, não é o ideal. Ele dá muito mais trabalho. Eu tenho que peneirar. Ele seria ideal se eu colorisse direto a manteiga. Só que aí eu não tenho a potência de cor que eu preciso, tá? Bruna, eu tenho um monte de corante lipossolúvel, não funciona? Ele funciona, só que ele dá muito mais trabalho, é isso que eu quero te dizer, tá? Então, o melhor pra gente utilizar, se for em pó, é o hidrossolúvel, tá bom? E o corante em gel, ele é sempre hidrossolúvel, ele é sempre solúvel em água, tá bom? Dito isso, lembra que eu falei que Butter Queen é uma emulsão, que a gente precisa fazer água e gordura se juntarem? A mesma coisa que vai acontecer com o corante. Eu preciso fazer o corante entrar na gordura. E como eu não estou colorindo só a manteiga, porque se fosse só a manteiga a gente conseguiria muito mais potência, mas como tem a clara do ovo, ela acaba dificultando um pouco mais a nossa vida.
E aí, não é só tacar o corante e achar que tudo mil maravilha que vai funcionar, tá? Então, existem técnicas para colorir buttercream. Se eu for utilizar o corante hidrossolúvel, eu vou colocar o corante direto no buttercream, batedeira e ó, deixa batendo. Porque os pontinhos do corante, eles precisam se dissolver e entrar na água. E aí, minha filha, é uma potência de cor linda, maravilhosa, se você conseguir usar uma marca boa, tá? Eu só uso da Grand Chef, pra mim é uma marca excelente. Bate na batedeira que essa cor vai soltar e vai acontecer, só que precisa de tempo, é coisa de 10 minutos batendo, tá? E eu gosto muito de usar o corante em pó quando eu vou colorir muita quantidade. E aí, né, a batedeira fica lá fazendo o serviço dela. Se eu for usar o corante em gel, que é o caso que eu vou usar agora, fica mais complicado eu colorir direto na minha mão. Por quê? Mesmo ele sendo em gel, ele não entra tão bem assim. E ele precisa de uma certa força mecânica. Vou colocar bastante porque eu quero muita potência, tá? Então, ó, vou misturar. Se eu colocar mais força aqui, ficar um tempo batendo, ele vai soltar. Mas dificilmente ele vai ter a potência que eu preciso, tá? Então, o que eu preciso? Primeiro, que a manteiga dê uma leve aquecida ao mesmo tempo que eu estou colocando força para que a gordura, para que o corante entre na gordura. E qual é a melhor forma de fazer isso com corante em gel? Com mixer, tá? Melhor jeito, é a melhor técnica. Então eu vou vir aqui, ó, tá vendo essa... Quando eu faço isso, eu tenho toda essa força mecânica que esquenta ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele tá batendo, ele tá esquentando. Então, ó, quero que você lembre desta cor. Ó lá. Ó no meio. A diferença. Então, é importante. Então, buttercream colorido. E tem que ser essa ponteirinha, tá? Porque senão também vai demorar. Vai dar certo com aquele foizinho do mixer? Vai, mas demora. Misturar tudo. Ó, ficou até mais clarinha, porque tinha parte que não estava misturada, mas agora eu não vou. Se eu vier aqui com o mixer, ele vai potencializar de novo. Vou deixar aqui. Vou pegar a minha outra cor, que é um coral, que eu já fiz. E aí vamos partir para a técnica que a gente vai fazer no nosso bolo. Esse daqui é o nosso bolo de 20 centímetros. Eu já dei uma semi-espatulada nele. E agora eu vou tirar as quinas. Agora eu vou tirar as quinas dele. Tá gelado, tá? Ó, bem firminho, que eu tô com a mão molhada, mas você vai ver agora, ó. Eu venho aqui com a espatulinha, ó, e eu vou cortando a quina, tá vendo? E ela vai saindo inteirinha. Ele não tá tão gelado, mas ele tá bem gelado. Ele já tá mais de 40 minutos na geladeira, assim. Esse bolo aqui é a base do bolo de andar, tá? Então, ele, para receber outro bolo em cima, ele precisa estar estruturado. Aqui dentro dele a gente tem canos. E precisa sempre ter, tá bom? Lá na aula de domingo, que é a nossa aula ao vivo, eu vou explicar certinho para você sobre a estruturação do bolo de andar.
Mas todo bolo de andar precisa ter estrutura, cano, não tem jeito. Então, tirei, não vou ficar fazendo muita graça aqui nele, porque vou vir com o trabalho aqui. A gente vai fazer uma decoração, só para eu tirar o excesso que caiu aqui. A gente vai fazer uma decoração agora que se chama, peraí, bolo marmorizado, tá? É um bolo estampado com efeito de mármore, tá bom? Ele precisa estar espatulado já, não precisa estar totalmente coberto, vocês estão vendo aqui que ele tá só semi-espatulado, e gelado, para receber o que a gente vai fazer. Essa técnica a gente pode fazer de duas formas diferentes. A gente pode fazer com acetato ou do jeito que a gente vai fazer agora. Então eu vou colocar aqui num bowl o meu Buttercream da corzinha natural dele. E eu vou colocar um pouco do coral e um pouquinho do roxo. Vou vir aqui e eu vou misturar sem querer misturar, tá? E aí eu vou pegar esse sem querer misturar e vou trazer aqui no meu bolo, ó. Tá? E eu vou fazendo isso agora, esses movimentos. Aí pego um pouco mais dele branco, um pouco mais com roxinho. E aí eu vou fazendo essa brigadeira aqui até o final. Não dá pra eu pegar muito de uma vez e fazer tudo de uma vez, tá? Ó, então só faço uma parte. E aqui meio tá misturado sem querer tá misturado, tá? Se eu achar que falta alguma coisa, eu acho que eu poderia colocar um pouquinho mais de roxinho aqui. Aí eu venho, coloco, tá? Então, e aí dá aquela misturadela sem querer misturar tudo. E aí eu vou fazendo assim. É uma técnica que se você não conhece, você vai falar, gente, essa professora tá bem louca. O que ela tomou hoje? Mas dá um resultado, um efeito tão lindo no final. Eu sou apaixonada. Já vou ter que pegar mais branquinho. Aí eu vou aproveitar esse que já tá aqui para misturar. Aí onde eu vejo que tá muito colorido, eu venho com um pouquinho mais dele mais branco. O efeito que ele vai ficar é o efeito que tá colado aqui, né? Que eu colei no bolo, no caso. E é um efeito que a gente só consegue ver depois. A gente não consegue ver agora. É impossível.
Agora eu só vou vir preenchendo aqui em cima. Já posso ir meio que ajustando, tá? Pra ele ficar todinho igual. O que importa é o que colou no bolo. Ui! Voou. Um pouquinho de roxinho, um pouquinho de laranjinha, que agora eu vou fazer o topo. E o branco. O topo vai receber outro bolo. Então, o meio não importa tanto, mas aqui a lateralzinha importa pra caramba, que ela vai aparecer. Já tá grudado, eu aliso. Vou passar a espátula só pra gente tirar o excesso, mas sem pôr força, porque se eu colocar força, lascou-se, tá? Ó. Você vai falar, nossa, era esse efeito que você queria? Não era. Agora esse bolo vai pra geladeira. A gente precisa de mais ou menos 45 minutos, até 1 hora, até gelar, só que ele não pode gelar muito. Se ficar muito gelado, a hora que a gente puxar, ele vai começar a soltar água. E aí não é legal. Então, ele é um meio que gelado, mas não tão gelado. Então, vamos deixar uns 40 minutos, eu te mostro como ficou e a gente começa a puxar. Então, ó, o bolo ficou exatamente 40 minutos na geladeira. A hora que eu ponho minha mão, ó, ele tá gelado, mas ele gruda um pouquinho, né? Tem uma transferência de cor aqui na minha mão. A gente vai fazer uma primeira puxada. Eu não posso deixar ele gelar completamente gelado, tá? Senão ele começa a escorrer água. Dá certo, mas ele faz uma mega sujeira. Eu vou raspar ele como se eu estivesse espatulando o bolo, tá bom? Então, posiciono a espátula e vou raspando, tá? A intenção é tirar a cobertura. Então, eu vou tirando. Sempre bom, às vezes, deixar um paninho do lado, se precisar limpar a espátula. Principalmente na hora que aparecer o desenho, tá? Vai limpando. Tira e limpa. Eu quero que apareça o desenho que eu coloquei na hora que eu estava colocando o buttercream molinho. Essa parte aqui, ó, não deixa juntar muito, senão ela vai transferindo pro bolo, tá bom? Aí fica um efeito feiozão. Aqui eu tô achando que ele já tá molinho demais. Eu vou deixar ele mais um pouquinho na geladeira, porque ele vai amolecendo e aí o desenho ele pode se misturar e aí já era seu trabalho, tá? Então vou deixar mais uns 30 minutos na geladeira. Vamos lá, então ficou mais 30 minutos na geladeira. Vamos lá raspar de novo. Se você não tiver segurança de ficar raspando, você pode vir aqui, ó, e raspar uma vez, tá? Que aí você consegue pegar mais, sem ficar travando a bailarina, tá bom? Ó, vou de novo. Tá vendo que já começou a aparecer. Mais um. Tem que tomar cuidado para não perder a mão só. Pra não raspar demais. Às vezes a gente se empolga. Aí vai raspando, raspando, raspando. De repente, já raspou muito.
Opa! Que foi exatamente o que aconteceu aqui. Raspei demais! Aqui na frente tá lindo, né? Ó aqui atrás. Ó. Pois é, raspei demais. Isso acontece quando a gente não põe uma camada muito grossa de buttercream embaixo do marmorizado. Eu vou deixar assim, eu vou deixar pra trás, só vou tentar passar aqui de novo, porque fez um risquinho na frente, eu quero tirar. Pronto, ótimo. Tá? Vou deixar aqui, aí a gente deixa essa frente. E aí a gente esconde o erro atrás, porque não adianta eu querer fazer graça agora. Senão eu tenho que começar tudo de novo. Vamos fazer a parte de cima. A parte de cima, ela parece bem mais fácil. Que a gente vai cortando. Tá bem molinho. Já. Se você morar num lugar quente, muito quente, você vai ter um pouco de dificuldade de fazer essa técnica, por quê? Assim que você tirar esse bolo da geladeira, ele vai começar já a entrar em trabalho em temperatura ambiente. Então, talvez você vá fazer uma puxada, 2 puxadas, ele já começa a ficar mole. Aí você tem que ficar colocando ele na geladeira, tá? Eu vou colocar ele mais uma vez na geladeira antes da gente finalizar aqui para eu conseguir sobrepor o último andar. Vamos lá, deixei mais uns 10 minutinhos gelando, vamos só finalizar aqui o topo. Esse buttercream que eu vou puxando, ele não vai pro lixo, tá? Só que ele vai ficar com a cor que a gente misturar aqui. É uma boa base, de repente, para fazer buttercream preto, tá bom? Então, ele sobra aí e tal, mas depois dá pra fazer um belo buttercream preto. Taca corante preto em tudo, fica perfeito. Só alisar aqui, ó, meu topinho. Não vou perder a mão desse, não. Ó, ele aparece super rápido, é bem mais fácil do que a lateral. Ó. E aí eu vou só dar mais uma puxadinha aqui por conta da bordinha. E aí já era. Finalizamos. Deixa eu finalizar a borda aqui do que subiu, pra não ficar assim excesso. Sempre limpar aqui, ó, a espátula quando estiver fazendo a borda, pra não manchar, tá? Sempre vai puxando. E eu fiz coloridinho, mas dá pra fazer com uma cor só. Ah, eu quero fazer preto. Aí faz um preto, um cinza e um branco. Ou faz 2 cores, tá? Você que manda. É uma decoração bem legal, ela fica bem bonita. Eu quis fazer ela só com as nuances das cores, que ela tivesse um fundo um pouco mais branco, tá? Então a minha intenção aqui foi fazer assim. Aí aqui atrás, ó, que apareceu, que a gente acaba puxando mais, às vezes o bolo tá um pouco desnivelado. A solução para isso é fazer uma camada maior de buttercream branco embaixo para depois vir com colorido, tá? Que aí a gente não vai chegar no bolo, a gente vai chegar no buttercream mesmo. E aí agora vamos pegar o nosso outro bolo. Vamos ver como ele tá, se ele tá gelado ou não.
Ó, tá gelado já. Eu já vou tirar ele daqui. Só preciso de um parzinho de luvas. Então, ó, eu vou pegar aqui um Buttercream coloridinho mesmo. Vou fazer uma colinha aqui nesse porque ele tá gelado, mas é uma colinha bem fininha, tá? Não pode ser grossa, senão esse bolo aqui vai ficar meio desbalanceado. Vou colocar a luva. Aqui eu tenho que vir com algo bem fininho para pegar o bolo embaixo. Lembrando que o bolo está gelado, tá? Tá gelado, mas assim, poderia estar bem mais. Puxei ele aqui. Aí eu venho e posso pegar ele com a mão ou não. Centralizo. Aí eu vejo aqui, ó, ele tá... Vejo se ele tá centralizadinho. Uma coisa que a gente precisa sempre prestar atenção, essa parte de trás que tá feia, com essa parte de trás onde eu finalizo a espatulagem também ficou pra cá. Ah, então ele tá certinho. Se tivesse saído pedacinho, eu venho aqui, vou mostrar pra você como eu faria, tá? Porque a gente precisa preencher. Às vezes, quando a gente vai tirar o bolo, ele sai um pedacinho da bordinha. E aí ele fica com um espaço sobrando que a gente tem que arrumar e tal. E aí precisa arrumar. E aí eu vou te mostrar como arruma. Antes eu vou tirar só a marquinha aqui do meu dedo que ficou. A gente faz com a espátula mesmo, tá? Uma puxadinha bem rapidinho, ó. Pronto. Acabou, já era. Como ele está gelado, ele pode ficar meio marcado. Como eu vou ainda fazer outra decoração aqui em cima, eu não vou ficar brincando muito com ele, tá bom? Vou pegar um saquinho, um pouquinho do Buttercream da cor do bolo de cima. Cortar uma pontinha fininha. E aí eu venho aqui, é que aqui no caso ele não ficou, tá, o meu bolo. Não ficou com dentinho. Aqui ele ficou um pouquinho, ó. Será que a câmera consegue pegar bem aqui esse dentinho? Aqui, boa. Aí, tá vendo? Aí eu vou preencher aqui, ó. Preenchi com Buttercream, ó. Tá vendo? Aí o bolo tá gelado, eu venho com a luva e puxo. Tá? Como eu fiz de um lado, vou ter que fazer no bolo inteiro, porque ele meio que fica parecendo que tem uma emendinha, tá? Aí eu venho e faço no bolo inteiro, tá? Tirar o excesso. Agora eu vou voltar esse bolo para a geladeira pra gente preparar a decoração que a gente vai fazer no bolo de cima, tá? Então, deixa eu só dar uma limpadinha aqui, já não aproveitar para limpar o tabuleiro. Como o bolo não é tão colorido, o tabuleiro é bem mais fácil de limpar. A gente sempre limpa o tabuleiro com o bolo gelado, tá? Então, vou colocar ele na geladeira pra gente separar toda a decoração que a gente vai fazer. Então, ó, meu bolo tá aqui geladinho, tá tudo preparado. Eu vou só quinar esse bolo de cima, que eu achei que eu queria ele com as quinas imperfeitas, mas eu não quero, tá? Então, eu só vou tirar do mesmo jeito que eu fiz com o bolo de baixo. Ele não tá super duro, tá super firme. Precisava de mais tempo de geladeira para ficar bem firmão, mas já tá bom o suficiente para fazer o que eu quero.
Então, ó, meu buttercream aqui do lado tá duro. Ele ainda tá marcando um pouquinho, mas não tem problema pra fazer o que eu quero, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vou escolher aqui a minha frente. Vocês vão ficar com as costas feinhas. A minha frente é essa, tá? Eu vou grudar umas folhinhas de ouro. Então, ó, folhinha de ouro. Aqui eu tenho um ar-condicionado que pode ser que me atrapalhe um pouco. Posso pegar, com a pinça, posso, ó, queria fazer isso. Dar uma destruidinha dela com pincel. Aí eu vou só grudando, tá? Vai espalhando ela por aí. Só uma folhinha já tá ótimo. Isso daqui é um stencil, tá? Para aplicar stencil, primeiro, o bolo tem que estar gelado. Segundo, a gente precisa escolher um bom stencil, tá? E o material que ele é feito é muito importante, porque senão, se ele for duro demais, ele vai marcar o seu bolo inteirinho. Aí é um saco, tá? Eu vou vir aqui, onde eu coloquei a folha de ouro, vou aplicar o stencil, tá? E aí eu vou dar uma grudadinha nele. E aí eu vou vir com o meu buttercream. Vou usar ele coloridinho, com as cores que eu coloquei no bolo de baixo. Então, eu vou vir com umas pitadinhas do coral. Tá? Agora um pouquinho do roxinho. Eu vou pegar um pouco do branco pra fazer um fundo aqui. Eu não quero passar a espátula de fora a fora, senão eu vou perder o efeito que eu quero, tá? Eu não quero o stencil de fora a fora no bolo. Eu vou pegar aqui e ir passando um por um, tá bom? Eu venho e passo esse aqui. Parei. Vou alisar um por um. Eu venho nesse aqui, aliso ele e vou no último. E aí, agora eu puxo. Se você morar num lugar muito quente, você pode fazer isso. Levar o bolo pra geladeira, deixar uns 5, 10 minutinhos e depois puxar o stencil para ele não ficar borrado, tá? Então, ó. Aí, olha lá que lindo. Um efeito lindo que faz. Se você quiser, você pode fazer no bolo inteiro. Acho que fica meio sem sentido deixar esse chapadão branco sem nada, tá? Então, é interessante fazer... Como ele tá meio perdidinho, a gente vai fazendo de uma maneira solta aqui, tá? Agora eu vou meio que puxar tudo. E ó. Olha a diferença que fica. Quando eu puxo todo ele, ele fica assim, todo marcado. Quando eu faço só um ladinho e outro, ele fica assim. Eu gosto desse efeito aqui, tá? Quis fazer assim pra você ver. Então, eu posso fazer ele todo coloridinho, chapado no bolo inteiro, ou seguir essa estética aqui, tá? E aí vai do que você preferir. Quando o topo tá liso, eu gosto de fazer em cima também. E aí, a gente coloca o stencil em cima. E aí, vou seguir a mesma lógica, tá? Fazer de um ladinho. Fazer de um outro ladinho aqui. Pegar esse coloridinho, ó. Ah, vou fazer numa pontinha. Outra pontinha. Aqui é mais fácil de alisar, tá? E aí, ó, puxei. Como ele tá sujinho do resto, ele fica sujinho assim. Mas eu curto essa estética, tá? Eu gosto dessa estética do bolo desse jeitinho aqui.
Aqui a gente tem algumas possibilidades, tá? Então eu fiz essa tela, eu posso fazer a aplicação de flores naturais, flores secas, eu posso colocar macarrons, eu posso colocar um topo de bolo, né, com alguma coisa. Então a gente tem algumas opções, então a gente tem a opção também de deixar ele desse jeitinho. Depende muito do que você quer, do que você quer passar para o cliente, mas eu acho muito legal a gente saber fazer decorações que a gente consegue usar só o creme, né? Porque tem gente que não quer nada. Eu tenho um bolo, eu tenho uma linha de bolos na confeitaria que a gente chama de clean. É só bolo trabalhado com o próprio buttercream. E sai muito, porque os clientes gostam, tem cliente que não quer tanta decoração assim. E mesmo assim, é um bolo bonito, que você vê que, sabe, nossa, teve trabalho, teve, sabe, um cuidado, tem técnica. Então a gente primeiro sabe fazer todas as técnicas para depois começar a enfeitar o pavão, né? A gente precisa entender primeiro como a gente trabalha, né? E o buttercream, ele dá muitas possibilidades pra gente, né? Você viu que esse efeito marmorizado é um efeito mármore, mas essa mesma técnica a gente consegue fazer desenhos embaixo e puxando, é muito massa, é muito legal. Mas enfim, deixa eu arrumar aqui que a gente vai falar do próximo assunto. Gente, é bastante coisa, é muito assunto, é muito estudo, é muita dedicação, mas de novo, ninguém aqui falou que é fácil, né? Você precisa se dedicar e fazer acontecer e eu sei que dá. Então, se você quiser, se você tiver afim de verdade, com certeza dá. E eu já falei pra vocês aqui que eu já tive diversos tipos de acidentes com bolo. Ó, vários, tá? De todos os tipos que você imaginar. Mas além disso, eu não sabia precificar da forma correta. Eu também não sabia controlar o que eu tinha que entender em um negócio. Porque eu sempre trabalhei da minha casa no meu início. E eu não conseguia fazer as coisas darem certo. Mas muitos dos nossos alunos que entram dentro do Beabá, no começo trabalham de casa mesmo, e isso é muito comum e a gente ensina como fazer dar certo, independente se você trabalha de casa ou não. Agora, imagina toda essa história que eu vivi e hoje em dia eu ensinando milhares e milhares de pessoas. Não tem como não falar que Deus é muito bom. E é muito doido como a gente está conseguindo ajudar o mercado da confeitaria, porque de verdade a gente está profissionalizando muita gente. E mesmo quem já é profissional do mercado consegue se aprimorar e evoluir ainda mais dentro do Beabá. E você que está aqui pode fazer parte disso também. Por isso que eu tenho tanta certeza que dá certo, porque aquilo que vocês imaginarem eu já passei. Eu sei muito bem como é todo esse caminho. E, gente, o meu objetivo no final das contas é te dar segurança. E a nossa aluna Melissa, ou a Mel, como a gente chama ela teve uma reviravolta surpreendente na vida dela, que é uma daquelas histórias que a gente quer escutar muito mais de tão boa que é. E ela falou pra gente, bem resumidamente, de como estando dentro do Beabá ajudou a vida dela. Então vamos ver o vídeo que ela mandou pra gente. Desde que eu me recordo, eu sempre quis muito trabalhar com doces, então antes de eu entrar de fato nessa área, eu vendi brigadeiro como uma fonte de renda extra, fiz curso técnico presencial quando eu pude, fiz inúmeros cursos online também, trabalhei em uma confeitaria e eu realmente vi que era isso que eu amava. Então lá em 2019, quando eu conheci a Bru, por um acaso no Instagram, eu me apaixonei ainda mais por todo esse nosso mundo. E foi lá no final de 2020 que a gente decidiu e de fato abriu o nosso negócio, uma confeitaria no nosso apartamento, começando do zero, com pouquíssima experiência em negócio e muita coragem. O primeiro ano foi um pouco conturbado, mas deu certo. Mas eu queria muito me especializar em algo, eu queria muito crescer o nosso negócio e a gente realmente não tinha experiência nisso, né? Era tudo uma novidade pra gente. Então surgiu a oportunidade de comprar o curso Beabá 2.0, virei uma folhetinha, amei todas as técnicas e tudo que envolve esse curso, porque não é só técnica, não é só receita, tem muito mais coisas por dentro, ele fala realmente do negócio. E depois do primeiro ano eu decidi me aprofundar muito nos estudos pra levar o meu negócio pro caminho certo. Foi no meio desses cursos que eu realmente comecei a levar o meu negócio muito mais a sério e tive uma virada de chave muito grande. As planilhas maravilhosas do Fê, que a gente não tem nem o que falar, foi um ponto assim essencial, porque com elas a gente conseguiu aprender a como precificar de fato o nosso produto, colocar ali o nosso valor, tirar o medo de passar um orçamento. Então eu fiquei muito mais segura dos nossos produtos e dos valores que a gente estava colocando neles. E com isso a gente começou de fato a faturar e conseguir fazer o nosso caixa. Então foi um ponto assim crucial para nossa empresa. Além também de eu decidir trabalhar exclusivamente com buttercream. Enfim, eu nem preciso dizer o quanto foi
incrível essa decisão. Nesse último ano de 2023, completando 3 anos de empresa, o nosso faturamento aumentou 100% em relação ao ano de 2021, que foi lá o nosso comecinho. Então, de um faturamento de 50 mil no ano, a gente passou para um faturamento de 100 mil no ano. Fizemos também todo o rebranding da nossa marca, então antes a gente tinha outro nome, agora a gente está de carinha nova, algo que a gente sempre sonhou muito e agora está muito mais profissional. E acho que o passo mais importante desse ano e algo que a gente vem sonhando há um tempo já e que deu certo pelo rumo que a nossa empresa está tomando é abrir o nosso ateliê de produção. Então hoje estamos inclusive em reforma, em breve estaremos em um novo endereço e a gente está extremamente feliz porque isso só foi possível com muito trabalho, muito estudo e com muita ajuda da Bruna e do Fernando. Então os nossos resultados foram assim maravilhosos, além de um crescimento no faturamento, a gente aprendeu muito, colocamos muita coisa em prática, mudamos a nossa marca, fidelizamos clientes, ficamos mais seguros do que a gente queria e do nosso planejamento para conseguir seguir nesse caminho. Longe é o melhor curso de confeitaria que eu já comprei. Eu continuo renovando, então, Beabá 5.0, Beabá 6.0, porque eu sei que sempre vai ter um conhecimento ali, uma bagagem extra que a gente vai trazer para o nosso negócio. Então, é aquele curso que você compra sem medo nenhum, porque ele realmente ensina muito pra gente e toda essa bagagem acaba encurtando alguns processos, né? Então parece que realmente tem alguém ali segurando na sua mão e falando qual que é o melhor caminho e aplicando tudo isso a gente consegue ter resultados incríveis. Eu tô extremamente feliz com o rumo que a nossa empresa tá tomando e por estar dando mais esse passo fora todos os nossos outros resultados. Então, a Bruna e o Fernando, o nosso muito obrigada por transformar o nosso negócio. Bom demais, né? Ver essas mudanças que acontecem com os nossos alunos e essa evolução né, com a Mel e na empresa dela. Mel, obrigada, viu, por compartilhar a sua história com a gente. É bom demais ver o seu crescimento. E se você quer deixar essas mudanças na sua vida também, deixa então agora eu detalhar para vocês tudo que tem dentro do nosso curso, o novo Beabá do Butter Queen. Então, coloca a imagem aí na tela, gente, por favor. Boa. Então, ó, de conteúdo, gente, o que tem no novo Beabá? Então, a gente tem uma introdução de curso, a gente fala sobre equipamentos e utensílios, eu passo por todos para vocês. Então a gente vai falar de tipos de fornos, quais que são os que a gente tem que trabalhar, como tem que trabalhar com um ou com o outro, quais são os principais equipamentos que a gente precisa, quais são os utensílios. Então, né, aula sobre isso para a gente já iniciar como tem que ser feito. Depois a gente vai fazer uma aula só de ingredientes. Então tem aula, gente, só de farinha de trigo, aula só de açúcar, aula só de gorduras. E assim, explicando com exemplos como que funciona essa troca, se eu tirei isso disso. São aulas extremamente explicativas. Depois a gente entra nas massas, nos métodos de preparo. A gente faz as massas amanteigadas. A gente tem a massa de baunilha, de chocolate, né? A base 1 e a de chocolate. A gente tem massa com pistache, massa com manteiga noisette, que é aquela manteiga queimadinha, massa de queijo, de mirtilo, de limão siciliano, como usar fruta na massa, enfim, é uma infinidade de massas, tá? Depois a gente tem todas as aulas de recheios e a gente tem aulas exclusivas para cada tipo de recheio. Então, brigadeiro, a gente vai ter aula só de brigadeiro. Eu vou te fazer brigadeiro de cacau, de pistache, de caramelo com chocolate caramelizado, de limão siciliano, ao leite, de parmesão, de doce de leite com coco, de maracujá, fazendo na panela mexedora, enfim, para você não ter dúvida nenhuma sobre como fazer brigadeiro, tá? Além de tudo, falando sobre os ingredientes do brigadeiro. A aula de ganache, gente, é incrível também. A gente entra profundamente para explicar sobre cremes de leite, sobre chocolates, o que acontece se eu trocar esse por esse. Olha, a aula de ganache eu sou apaixonada. A gente vai ter aí ganache de chocolate, ganache usando creme de leite, ganache de maracujá, ganache montada, a ganache do Devil's Cake, que é um bolo super tradicional, maravilhoso, de limão siciliano, de coco. A gente tem as namelacas, que são incríveis. A gente tem outros recheios como cream cheese frosting, cremor de chocolate, curd de framboesa. Então, gente, no Beabá a gente tem recheio para você trabalhar o gosto que for do seu cliente. Então, eu te dou a base de tudo para você aprender. Aí a gente tem as aulas só de geleias, geleia, redução, compota, coulis, o que são, como faz, de frutas amarelas, de frutas vermelhas, de framboesa com limão. Olha, de como fazer fruta assada para rechear bolo. A gente tem as aulas, né? Como você viu aqui, esse bolo que a gente recheou com pralinê de avelã. A gente tem as aulas dos pralinês, pralãs, pralines, de tudo, para você não ter nenhuma dúvida e usar como base sempre para os seus recheios. Aí a gente entra no Butter Queen, no maravilhoso mundo do Butter Queen. Faz Butter Queen, gente, do que vocês imaginarem, tá? De todas as técnicas. Então, o merengue suíço, a gente usa
merengue suíço com açúcar refinado, com açúcar mascavo. Tem o Buttercream francês, que não é de merengue francês, você vai descobrir lá dentro do curso. O de merengue italiano, o Buttercream de leite em pó, o Buttercream de chocolate, como armazena, como congela, como descongela. O que acontece se ele talhar, se ele não talhar. Gente, como clarear, todas as técnicas de como colorir. É uma infinidade, tá? A gente tem também aula só de ganache, para você também espatular o seu bolo com ganache, se você quiser. Ah, não quero trabalhar com Buttercream. A gente vai te ensinar como trabalhar com ganache. Tem aula só de calda para umedecer bolo. Todos os tipos de montagem que você imaginar, tá? Essa daqui é a montagem básica que a gente fez. A gente tem montagem com a massa do bolo fininho, mais massa, menos massa. Gente, é muita coisa, tá? A blindagem, tem aula só de blindagem para bolo de andar. Esses dias eu fiz um bolo de 4 andares para um casamento todinho blindado, para ser o mais seguro possível da vida. Bolo de andar, desde 2 a 6 andares de bolo, tá? Tem bolo de 2, de 3, de 4, de 6. É uma infinidade, tá? Todas as decorações, gente. A gente tem técnica de folha de wafer paper, de esfera, flores naturais, flores secas, quinas perfeitas, imperfeitas, cachepô, estampa, vintage, shag, aplica em pasta americana. É assim, é um mundo de decorações lá dentro. E a gente tem também um módulo muito especial dentro do Beabá, que é o de posicionamento de valor. Então, eu vou também te trazer outras coisas para você ter tudo isso que eu tô te falando, né? Então, a gente vai falar de constância nas redes sociais, tem aula só de cardápio, tem aula só de precificação, com planilha, com ficha técnica, com tudo. Aula só de vendas, aula só de atendimento, sucesso, experiência do cliente. Aula de como cortar os bolos, para vocês verem os bolos por dentro. A nossa apostila que é linda, maravilhosa. As planilhas. Tem uma planilha dentro do Beabá, gente, que ela é assim, ó, ela é a cereja do bolo, é a menina dos olhos do Beabá e os nossos alunos são apaixonados. Quem tá aí no chat, fala da planilha, gente, de cálculo de componentes do bolo, que ela é incrível. Ela é uma planilha automática, gente, que você só coloca o diâmetro do seu bolo e ela já te dá a receita da massa do bolo, calculada direitinho para esse diâmetro, quanto precisa de recheio, quanto precisa de calda, quanto precisa de cinta, quanto precisa de Buttercream, ela te dá tudo para você não ter confusão na cozinha. Tem as planilhas de precificação que é incrível, 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 de gerenciamento e fluxo de caixa. A gente tem aula só de higiene alimentar com uma nutricionista. Enfim, é conteúdo, gente, que assim, não acaba mais, tá? E o novo Beabá do Buttercream, ele é um curso que vai transformar, tenho certeza que vai transformar a sua vida. E só para reforçar, o nosso curso ele é 100% online. Então você consegue fazer com que o curso se adapte 100% às suas necessidades. Ou seja, se você quiser, assiste 5, 10 minutos no dia, quando você voltar, você assiste de onde você parou, onde você quiser, quantas vezes você quiser. E o curso inteiro é gravado, são vídeos aulas, tudo em alta definição, para você conseguir ver tudo em detalhes. É realmente como se eu estivesse junto com você. E a gente chegou agora no momento que para você conseguir progredir, você precisa conseguir toda a segurança que os meus alunos têm. E você precisa de acompanhamento, de estrutura de ensino, de suporte de ensino. Você precisa então aqui saber para qual caminho você vai, né? Você realmente quer dominar as técnicas e fazer bolos altos e seguros cobertos com Buttercream? Se a sua resposta for sim, você vai ser muito bem-vinda no nosso novo Beabá do Buttercream, porque lá dentro você vai entender e aprender todo o caminho e vai ter todo o nosso suporte durante a sua trajetória dentro do curso. Todo o nosso curso fica hospedado dentro da Hotmart, que é a plataforma de curso online mais segura, mais confiável que existe hoje no mercado. Inclusive, a gente utiliza também a Hotmart como plataforma de pagamento. Então, lá na hora da sua compra, suas opções de pagamentos vão ser essas daqui. A gente vai colocar na tela. Ó, você pode pagar no boleto à vista, no Pix à vista também, no cartão de crédito à vista e usar até 2 cartões de crédito. Você quem vai decidir, tá? O valor oficial do nosso curso é de R$ 1.997, porém, portanto, todavia, não é isso que você vai investir. A gente vai disponibilizar a venda para vocês por lote, ou seja, lote 1, lote 2 e assim sucessivamente, tá? Então, coloca aí na tela, gente, qual vai ser o valor do lote 1, por favor. Olha lá, R$ 1.197, ou seja, 40% de desconto, tá? Esse é o valor total do investimento para você ter acesso a tudo isso que eu passei para vocês. Daí, se você quiser parcelar, usar cartão de crédito, o sistema já calcula os valores das parcelas para você tudo certinho lá.
Porque conforme o número de parcelas, o valor muda um pouco porque tem os juros que é cobrado pela própria Hotmart, tá? Então, por exemplo, se você escolher a opção de 12 vezes no cartão de crédito, como já está mostrando aí na tela para você, o valor do curso vai ser de 12 vezes de R$ 116,62 ou R$ 1.197 à vista, tá? Eu não sei qual a sua situação atual, mas o que eu sei é que se você está aqui, você quer algo a mais, você quer ter uma mudança, uma evolução, e eu estou te mostrando nesse exato momento o que você precisa fazer, qual atitude você precisa tomar e qual caminho você precisa seguir. Daí você pode me falar: ai, Bruna, tá bom, mas eu acho que eu já aprendi bastante coisa com você aqui, gratuitamente. E eu te falo: sério mesmo que você pensa isso? Eu não tenho dúvida que você aprendeu muito comigo aqui gratuitamente. Mas até quando você vai ficar só assistindo e consumindo aquilo que é de graça e não vai se aprofundar mais ainda? Você tá onde está nesse momento e isso é totalmente mérito seu. Mas será que se você admitir para você mesmo que você precisa de ajuda, as coisas não vão acontecer de uma forma melhor e mais rápida? Né? Até quando você vai ficar só indo até uma parte e não vai dar continuidade? Né? Vai ficar sempre no quase. Até quando você vai adiar o sonho de se tornar uma profissional de verdade, aquela que você sonha, que você quer? Até quando você vai deixar esse sonho de se tornar referência na confeitaria? Ah, uma próxima vez eu faço. Até quando você vai dar desculpa que não tem equipamento certo e é por isso, não dá pra fazer agora, porque eu só tenho uma batedeirinha de mão. Até quando você vai dizer pra você mesmo que você gostaria muito, né? Mas dessa vez não vai dar, porque você não tem dinheiro. E é isso que eu te pergunto. Até quando? Até quando você vai ficar aí criando qualquer tipo de desculpa para deixar de fazer aquilo que precisa realmente ser feito? Então, tudo isso que eu falei agora são inúmeras desculpas que se resumem de uma única forma no que você está dizendo. Isso não é prioridade para mim. Eu não vou me priorizar agora. Então, vamos fazer um combinado? Chega disso. Vamos dar um basta? Então, caso você não tenha limite em um cartão, você pode usar 2. Então, caso você não tenha cartão de crédito, pede emprestado para um familiar, para um amigo próximo, para o marido, né, para a namorada. Parcela em 12 vezes. Vai ser prestação menor do que R$120 por mês. E eu não sei qual caminho que você vai utilizar ou como você vai fazer. O que eu sei é que se você realmente quiser, estiver comprometida de verdade, você vai fazer acontecer. Não vai ter desculpa, tá? Com certeza absoluta você consegue pelo menos vender 2 bolos por mês e pagar o valor da parcela e sobrar um pouco de dinheiro ainda, tá? Eu tô falando só de 2 bolos, para você entender que é muito possível. Então, se você se dedicar e se comprometer de verdade, 100% de certeza, tá? Você vai vender muito mais que 2 bolos por mês. Mas eu falei essa quantidade ridícula só para você entender que mesmo com pouco esforço é possível você iniciar. Então, vamos fazer um combinado de novo? Para de inventar desculpa, entra nessa turma, chega de postergar. Mas, vamos lá, que eu tenho umas coisas especiais ainda para vocês. Além desse preço maravilhoso do primeiro lote, deixa eu revelar quais os bônus para essa nova turma. Então, presta atenção. Para quem entrar para essa turma do novo Beabá do Burger Queen, assim que eu abrir as vagas no domingo, vocês vão ganhar o seguinte: os 30 primeiros alunos, somente os 30, tá? Primeiros que entrarem na turma com pagamento confirmado na plataforma da Hotmart vão ganhar um ingresso para a próxima imersão presencial, a Revolução da Confeitaria que a gente vai fazer. Eu acredito que vocês devem ter visto aí nas nossas redes sociais. E a imersão, ela é um evento presencial, tá? Onde a gente te direciona de uma forma simples e prática, pessoalmente. É uma atmosfera, gente, incrível, tá? Enfim, você precisa estar presencialmente para sentir tudo isso. Lá no evento a gente tem ingresso VIP e ingresso padrão. E esses 30 ingressos que eu tô falando referente a esse bônus que a gente tá fazendo são 30 ingressos padrão, ou seja, não dá para mudar para o VIP, tá? Enfim, é um evento presencial incrível. Os 30 primeiros dessa turma já estão aí, garantidos presencialmente. A nossa previsão da próxima imersão deve acontecer em junho, daí a gente vai confirmar a data certinho e passar tudo isso para vocês depois. Só lembrando que isso inclui somente o ingresso, tá? Se você tiver custo com deslocamento, hospedagem, isso não está incluso. Isso não está incluso, tá? Nós estamos dando somente os ingressos para você.
E se eu parasse por aqui, eu tenho certeza absoluta que já estaria assim, ó, sensacional tudo que a gente está oferecendo, porque além de tudo que tem no curso, tem esse baita desconto do lote 1, né? Né, o ingresso para os 30 primeiros. Então, vocês querem meu conselho? Não marca bobeira, tá? Entra na turma assim que as vagas abrirem. E tem mais umas coisas muito especiais também. Vocês sabem que a gente tem vários cursos, né? Outros cursos além do Beabá do Burger Queen. O Beabá é o principal, mais completo, né? Mas só para você ter uma ideia, vamos colocar uma imagem aí que a gente tem com o logo, né? O logotipo de cada curso que existe na Cake Lover. Vamos lá, colocar uma imagem. São vários cursos, como vocês podem ver aí, e cada um trata de um assunto específico, né? Depende do que você quer para você e para o seu negócio. Aí tem 14 cursos, tudo em videoaulas, na Hotmart, bonitinho, perfeito, e mais 3 e-books com receita, tá? E o fato é, se eu somar o valor de todos esses cursos, olha só a soma que eu tenho. É isso aí que vocês estão vendo, dá mais de R$3.000 o valor de tudo. E nisso aí, vocês viram que não tá incluso o Beabá, tá? Fechou? E por que eu tô falando isso pra vocês? Só para vocês terem noção do tamanho desse próximo bônus. O que é esse bônus? Que você entra para o novo Beabá, garante a sua vaga no domingo, quando a gente abrir as vagas. Então você vai ter no máximo domingo e segunda-feira, tá? No máximo na segunda. E aí você vai ganhar o acesso de 12 meses para todos os nossos cursos que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, resumindo, eu tô te entregando bônus de mais de R$3.000. É muita loucura, eu sei disso. Mas é para você parar de postergar. E os bônus que a gente faz sempre são únicos, ou seja, cada turma é uma coisa nova, tá bom? Para essa turma, esse está sendo bônus e é a primeira vez que a gente faz essa coisa muito louca. A gente sempre inventa alguma coisa. E sempre que a gente faz uma loucura, a gente fica pensando, caraca, que loucura é isso? Acho que não dá mais para repetir isso não. Então não vacila, não marca bobeira. Entra na turma no domingo quando abrir as vagas do Beabá ou no máximo na segunda-feira, tá? Assim você garante o valor do primeiro lote e esses bônus dos cursos da Cake Lover que eu te falei. E por aqui eu tenho certeza que eu poderia encerrar, mas tem um outro bônus que eu fiz especialmente para essa turma, que é o quê? Um curso de Páscoa simplesmente incrível. Esse curso a gente não vai vender ele à parte, tá? Só quem é aluno do novo Beabá pode ganhar ele como bônus e ele é realmente algo muito exclusivo. Gente, tem muito bônus para essa turma, viu? Então, coloca a imagem na tela aí só para resumir os bônus e ninguém se perder, tá? Então, é isso aí então. 30 primeiros alunos vão ganhar o ingresso padrão para a próxima imersão presencial da Cake Lover, a Revolução da Confeitaria, que está prevista para acontecer em junho desse ano. Quem comprar no domingo, tá? No domingo até R$23,59 ou segunda-feira até R$23,59 de segunda-feira, vai ganhar os 14 cursos mais os e-books da Cake Lover. Todos que entrarem na turma ganharão o curso de ovos de Páscoa e vão brilhar demais na Páscoa desse ano, tá? E tudo isso que eu falei, você vai conseguir pelo preço do primeiro lote com 40% de desconto que vai até segunda-feira, tá? Então a gente abre as vagas no domingo. O valor do primeiro lote só vai até segunda, tá? Gente, sério, não dá pra perder, né? Dessa vez, assim, tá irresistível demais. Não vai dar. Além de tudo isso que eu expliquei pra vocês, dentro do curso, a gente vai dar mais alguns bônus, que são presentes que a gente separa pra todo mundo que comprar o curso. Então, independente de dia, de horário, quem entrar na turma também ganha o seguinte. As planilhas que eu falei pra vocês. Tanto a planilha de ficha técnica e precificação, então com ela você nunca mais vai ter problema, dúvida, né, em precificar os seus produtos, a gente explica como que usa em detalhes, tem aula para isso também. Tem a planilha de quantidade de componentes do bolo, que você só coloca o tamanho do bolo que você vai fazer e ela já te dá a receita certa, com todos os detalhes. E isso te ajuda a não ter desperdício, tá? E eu acho que essa aqui é uma das que os alunos mais amam. Então você simplesmente coloca o tamanho da sua forma e ela já te fala qual a quantidade que você precisa usar de tudo, tá? Toda a sua receita já sai descrita certinha, o quanto que você tem que usar para fazer aquele bolo, ela é incrível. E tem também a planilha de fluxo de caixa. Talvez você não faça ideia do que seja isso, mas dentro do curso a gente vai te ensinar o que você precisa para ter uma empresa desde o básico até o avançado, tá? Então você vai aprender a fazer o seu fluxo de caixa, controlar todo o seu dinheiro. Então, gente, é tanto bônus, é tanto conteúdo,
que com certeza tem mais alguns bônus que eu não tô lembrando agora e por isso eu não falei pra vocês. Mas quando vocês entrarem no curso, vocês vão saber, tá? É sério, gente, aproveita essa oportunidade. É aquilo que você tá esperando pra mudar de vida. Coloque energia, empenho, que as coisas vão acontecer. E só um ponto que é importante eu ressaltar aqui, tá? Pra vocês, né, entrarem na turma no domingo e brigar comigo. Todas as apostilas, as planilhas, tudo isso entra para vocês depois de 10 dias da sua compra. Mas a parte mais importante, né, os materiais já estão lá 100% disponíveis para você. Então você já vai conseguir fazer, reproduzir os seus bolos, tá tudo certinho. O acesso do curso são de 12 meses, então assim que você efetivar a sua compra, você já recebe todos os seus dados de acesso através do seu e-mail. Então cadastra o e-mail certinho lá na hora da compra, tá? Você tem 7 dias de garantia, ou seja, compra, vê as aulas, vê tudo, e se mesmo assim, você não achar que aquilo é bom o suficiente para você, não encontrei valor no curso. Pede o cancelamento, a gente cancela, a gente devolve 100% do valor que você pagou, tá? Isso é um direito seu, serve para te dar tranquilidade. Então, tá com dúvida se o conteúdo é bom mesmo? Entra pra turma, compra o curso e você vai ter a prova que você precisa. Então, reforçando então. Os bônus e presentes que eu falei para vocês, a gente valida tudo só depois que passa o período de garantia. Ou seja, depois que você confirma que fica com a gente valida tudo que você tem direito. Então, para você ter mais chance ainda de ganhar todos os presentes e bônus que eu falei aqui para vocês, não ficar de fora, né? E tá entre os 30 primeiros principalmente, o que eu recomendo para você agora é o seguinte: entra no nosso grupo VIP do WhatsApp. E o que é esse grupo VIP? A gente vai enviar o link de pagamento para entrar na turma antecipadamente para todo mundo que estiver lá no grupo VIP. Então, esse link a princípio vai estar desativado, mas a gente ativa ele no domingo durante a nossa aula 4 ao vivo. E você que já tiver o link já tem um caminho mais seguro, mais rápido e com certeza vai ter muito mais chance de estar aí entre os 30 primeiros. E como você entra no grupo VIP, a gente vai mandar o link para você entrar no grupo VIP depois que acabar a nossa aula aqui dentro do grupo de WhatsApp que você está participando, tá? A gente vai mandar também lá dentro do canal do Telegram e também no seu e-mail, ou seja, todo mundo vai ter chance de entrar no grupo VIP. Então, caso você queira entrar agora, também é possível, a gente vai colocar aqui, mandar o link aqui no chat e também vamos colocar um QR Code na tela, tá bom? Então coloquem aí na tela para mim, por favor. Então se você tem certeza absoluta, vou entrar na próxima turma, vai garantir a sua vaga, vai disputar esses bônus que eu falei para vocês, já entra no grupo VIP porque é o caminho mais seguro, mais rápido e você aumenta a sua chance de conseguir os prêmios. Então clica aí no link ou lê o QR Code aqui na tela. Gente, é sério, tá surreal tudo isso que a gente tá fazendo agora. O valor do Beabá por R$ 1.197 no primeiro lote já é surreal. Os bônus são surreais. Tá tudo muito bom. E eu não sei se você sabe disso, tá? Mas antes de estar aqui eu já falei 3 negócios, tá? Não foi 1, não foi 2, foram 3. Então não se sinta uma vítima por às vezes as coisas não darem certo pra você. Eu tive que persistir muito, tá? Até hoje eu faço isso, eu cometo erros, mas eu já acumulei muita experiência e com isso eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas. E tudo isso porque eu nunca desisti. Eu nunca desisti dos meus sonhos, eu nunca desisti daquilo que eu quero, mesmo quando eu não tinha grana, tá? Eu sempre busquei apoio. Por isso que eu falei que caso você precise, peça ajuda de alguém, peça apoio de alguém. Só não fica parada na mesma, tá? Porque isso não vai fazer você evoluir e sair do lugar. E pelo que eu tô vendo até aqui, eu tenho certeza que vocês estão gostando de acompanhar tudo que eu tô passando pra vocês. Nós vamos continuar acompanhando todos os comentários das aulas lá na nossa página, tá? Vamos continuar respondendo todas as suas dúvidas. E se você tiver qualquer outra dúvida, mais comentários, algum ponto pendente, escreve pra gente lá na nossa comunidade, me fala o que você achou da nossa aula que a gente vai te responder. Como eu já mencionei nas outras aulas do nosso evento, aproveita para acompanhar nossas redes sociais, o Instagram que é @BrunaRebelo, o Facebook, YouTube que é o Bruna Rebelo Cake Lover, e faz parte também do nosso canal do Telegram, que é o hashtag CakeLovers, tá? Com S no final. E antes da gente se despedir de mais um dia, anota aí na sua agenda, não esquece, tá? Domingo vem aí o dia mais importante de todos, às 19 horas, 7 horas da noite do horário de Brasília, a gente vai ter uma live. E essa vai ser a nossa aula 4, e durante a nossa aula 4, além do conteúdo que ainda falta eu passar para vocês, a gente vai abrir as vagas para o novo Beabá do Burger Queen. Então, não esqueçam,
Entrem no grupo VIP e vocês serão super bem recebidos dentro do nosso novo beabá do Butter Queen. Você acha que é possível lucrar mais de 15 mil reais com seu negócio de confeitaria? Então, antes de encerrar a nossa aula 3, o nosso aluno Marlon contou pra gente como ele fez isso. Então, dá uma olhada no vídeo dele. A gente se vê no domingo, ao vivo, às 7 horas da noite. Beijo! A minha maior dificuldade antes de entrar no curso Beabá do Butter Queen era estruturação de bolo, e a maioria dos meus bolos ficavam feios. Eu sabia fazer o bolo, tinha receita boa, tinha algumas técnicas, mas não funcionava. Eu nunca duvidei da qualidade do curso, porque eu sempre acompanhei a Bruna no Instagram, então eu sempre tive vontade de fazer o curso. Aí quando eu tive a oportunidade de entrar para a turma do Beabá 5.0, eu prontamente entrei, porque eu sabia que o resultado ia ser proveitoso. Entrar no Beabá do Butter Queen foi que eu queria mudar as técnicas e aprender novas técnicas. Eu anteriormente trabalhava com chantilly e na minha cidade não era comum o uso do Butter Queen, então eu queria me aprimorar e ser uma referência, né? Uma cobertura nova. E após o Beabá foi o meu controle financeiro. Antigamente eu trocava 6 por meia dúzia na hora da minha produção, não vinha dinheiro nenhum. Hoje eu consigo separar minha renda do meu trabalho e minha renda pessoal, e isso me ajudou muito nesse processo. Quando eu comecei a gerir minha empresa de maneira certa, eu nem acreditei. Meu faturamento, meu lucro foi de 15 mil reais. Eu tenho print, porque quando eu abri minha conta e vi aquilo, eu não acreditei, porque era uma coisa totalmente nova para mim. Ter esse dinheiro fazendo bolos, fazendo o que eu mais gosto de fazer. E se eu visse a Bruna pessoalmente, eu já tive com ela 2 anos. É só agradecer mesmo por todo o ensinamento, por tudo que ela passa pra gente, não só ela, mas como o Fernando também, toda a equipe da Cake Lover, porque eles estão ali a todo tempo para ajudar a gente, tanto no suporte como nas aulas. Então é só isso, somente agradecer por tudo que ele fez e faz pelos alunos dele.